Alguns acham que a ideia da condenação eterna é apenas uma relíquia de uma velha religião e que o Deus de amor nunca poderia condenar uma pessoa ao castigo eterno. Mas o que as palavras de Jesus diz sobre esse importante assunto? Essa é uma pergunta que ouvimos bastante e uma questão importante com a qual todo cristão precisa lutar e entender. E para entender isso, é claro, precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas, onde Deus se revela e seu próprio caráter. Porque quando falamos de Deus como um Deus amoroso, as pessoas querem dizer coisas diferentes com isso. E muitas vezes, quando as pessoas falam de Deus como um Deus amoroso, elas querem dizer que Deus é um Deus completamente tolerante, que ele tolera tudo e qualquer coisa. E eles às vezes querem dizer que Deus é um Deus amoroso para dizer que ele é completamente, em todos os sentidos, misericordioso e mostra misericórdia para com todos, ou pelo menos deveria, eles argumentam. Por isso, precisamos entender que quando falamos de Deus como um Deus amoroso e nos voltamos para as Escrituras, vemos que Deus não ama no sentido de que amamos, mas que Deus é realmente a definição de amor, que ele é amor, como lemos em 1 João, que ele define o amor. Então, temos que olhar para Deus em seu caráter e todos os seus atributos para entender o que significa para Deus ser amor. E assim, quando consideramos os atributos de Deus, vemos que Deus é amor. Também vemos em 1 João que Deus é luz e vemos em toda a Escritura que Deus é misericordioso, santo e justo. E ao compreender esses atributos, temos que entender que Deus é realmente um Deus amoroso, mas também é justo e santo. Nas Escrituras, quando lemos sobre o amor de Deus, sua graça e santidade e sua justiça, entendemos que Deus mostrou graça para alguns, graça que ele não mostra para outros. Mas antes de olharmos para isso, precisamos primeiro entender a pergunta sobre Deus mandar pessoas para o inferno. Por que um Deus amoroso ou um Deus bom manda pessoas para o inferno? Na verdade, a melhor pergunta é: por que Deus, se ele é um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus justo e um Deus santo, por que ele manda alguém para o céu? Porque a realidade é que nenhum de nós merece ir para o céu. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos em oposição a Deus e inimizade com Ele. Somos insolentes para com Deus em nosso estado natural de pecado. E então, quando pecamos, Deus poderia simplesmente nos eliminar da face da terra e enviar todos nós para o inferno. E isso é o que merecemos. Mas Deus, que é misericordioso, escolheu poupar seus eleitos de sua condenação eterna, que seria justo para nós recebermos. Lemos em Romanos, capítulo 1, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimem a verdade. Paulo prossegue em Romanos 1, 2 e 3, explicando como é que nós, como seres humanos, somos pecadores naturalmente depravados, como nenhum de nós merece sua graça, como nenhum de nós merece ir para o céu, como cada um de nós merece ir para o inferno. Lemos 2 Tessalonicenses capítulo 1, que aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, eles sofrerão o castigo da destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. Então, ao responder à pergunta como um Deus amoroso pode enviar pessoas boas para o inferno, primeiro precisamos entender que nenhum de nós é bom. Isso é o que a Bíblia diz claramente. Em nosso estado natural diante de Deus, sem a obra do Espírito Santo em nossos corações, não somos bons, somos maus, somos pecadores, somos contra Deus, nós nos escondemos de Deus, ficamos envergonhados na presença de Deus e quando Deus veio em nosso estado natural, nós o matamos, colocamos o homem Deus perfeito, Jesus Cristo, na cruz. Então Deus não manda nenhuma pessoa boa para o inferno, Ele manda pessoas pecadoras para o inferno. Na verdade, poderíamos ir mais longe ao ponto de dizer que Deus, se Ele não punisse o mal, Ele seria muito desamoroso. Nós entendemos isso até mesmo em nossas próprias vidas e famílias, e como cidadãos de vários países e estados do mundo. Como pais, se não disciplinássemos nossos filhos quando eles pecassem, isso seria muito desamoroso. Significaria que não nos importamos com eles e não os amamos. Lemos em Hebreus que Deus disciplina aqueles que ama. Se os governos federais, os estaduais e nacionais não punissem os malfeitores, isso seria muito desamoroso para com a vítima e seus familiares. Punir o mal é um ato de amor, e então, graças a Deus por aqueles que Ele escolheu em Cristo, antes da fundação da terra. Ele nos mostrou sua graça, nós não merecíamos, não podíamos merecê-lo,
Mas Deus, por sua boa vontade e sua escolha soberana, ele nos escolheu em Cristo, e não merecíamos ser escolhidos, mas ele nos mostrou sua graça e sua misericórdia, nos poupou de sua condenação eterna no inferno e por sua graça nos concedeu o dom da vida eterna com ele, por meio de Cristo, em um novo céu e nova terra.